Eu fui convidado a vir agora em dezembro do ano passado, ou seja, há um ano, fazer parte dos colaboradores do MIS. E uma das minhas atribuições aqui, das minhas funções, é cuidar de um projeto que se chama Pontos MIS no interior. E, claro, me lembrei da Murim e, através do Marcos Albertin, que somos amigos em comum, da Murim, pedi a ele que a convidasse para vir aqui junto com ele, para a gente montar uma exposição que seria aqui no MIS e depois iria circular pelo interior. Então, o Dêngelo me chamou em setembro do ano passado e que ele queria exposições. E aí, em conversa vai, conversa vem, ele falou que ele queria fazer muito uma exposição da Maureen com outros fotógrafos, né? Então, aí eu conversei com ela, essa coisa toda, e ela tinha já esse livro do Linska, que tinha sido feito e não tinha sido lançado. O Arquipélago foi um projeto que surgiu em abril de 2020. Surgiu com uma folha em branco e com um convite que eu fui fazendo até chegar em 20 artistas. A proposta era que cada um usasse uma folha de 64 por 94 centímetros e que nela ele colocasse aquilo que estivesse vivenciando naquele momento de isolamento, naquele momento de pandemia, né? Que era o início desse processo que nos deixou encerrados durante todo esse tempo, né? Uma vez eleita essa base, os artistas tiveram a liberdade de fazer o que quiser. O Linska fez uma montagem que eu falei para ele, nossa, você destruiu as fotos. Mas, por outro lado, criou uma espécie de uma instalação, né? Virou uma outra experiência. E eu acho que, no fundo, os artistas queriam criar essa experiência com o usuário, né? Com quem fosse manusear a história. Sabia que tinha que acomodar isso em caixas, uma vez que não é um livro comum, uma vez que são trabalhos que você abre e se tornam posters, o que acabou gerando a exposição. A exposição toda são posters das obras, né? As obras todas viraram posters. A ideia da exposição Arquipélago foi um presente da Maureen Bizilhá. Eu estava me perguntando como explicar um pouco. Me explicou assim, que mais eu queria ter um lugar que pudesse realmente falar daquele cadê o Brasil e o que é o Brasil. Aí houve um momento em que eu caí numa dúvida cruel de poder ou não utilizar fotos de outras pessoas por aí. E curiosamente, esse famoso livro, o Linska trabalhou que nem um cão para fazer esse negócio. Então eu pensei, ele usou o papel para fazer uma coisa que nem livro era, uma invenção dele. Então eu poderia, em vez do papel, voltar este livro para o espaço. Aí trouxeram para cá, nossa, na hora, né? O pessoal do MIS já adorou, o Dêngelo também gostou da ideia, teve 20 fotógrafos, né? Rapidamente, 2 dias depois, já fizemos uma reunião com o nosso diretor-geral, Marcos Mendonça, que também é amigo da Maureen, claro, e ficou bastante impressionado com a qualidade do trabalho do Linska, essa coisa toda, e já me autorizou a dar prosseguimento ao que fosse. E aí já marcaram e já começou. Um belo dia ela me ligou e disse que tinha conversado com o pessoal do MIS e que talvez haveria a oportunidade de o livro Arquipélago ir para as paredes do MIS.
e cá estamos nós. A partir do momento que eles fecharam, né, essa exposição com o MIS, essa coisa toda, a Maureen pediu para que eu também trabalhasse na produção dessa montagem. Mas o Linsker também já tinha tudo isso muito pronto. Ele não tinha cortado e dobrado todos os livros. Ele já tinha, acho que, imaginado em transformar isso em exposição mesmo. O livro não se chamava ainda Arquipélago, mas a partir do momento que virtualmente tudo foi acontecendo, as conversas foram virtuais, a chegada do material foi via virtual, né? Eu fui pensando que a gente estava quase como se fôssemos ilhas, né? E esse conjunto de ilhas me levou a um pensamento meio óbvio que é o arquipélago. Então, o arquipélago é uma reunião, né? Um conjunto que reúne ilhas que, como consta aqui na apresentação, parecem estar separadas. Então, aí foi feito toda essa montagem em cima de PS, essas lâminas, né, impressas em cima de PS. E eu e o Ciro, nós ficamos com a parte tipográfica. Como o Ciro também já tinha feito a diagramação do livro, então foi muito legal, porque assim, ele consegue dominar bem mais essa parte de textos, essa coisa toda que já estava praticamente pronto. Só alguns ajustes, né, para a linguagem de exposição e foi tranquilo. E aí foi um processo interessante. Primeiro para pensar numa marca para isso, né? O Roberto veio com ótimo nome de arquipélago, como se cada pessoa fosse, na verdade, uma ilha dentro de um arquipélago. Aí me veio a história da biodiversidade, né? No caso, a diversidade entre eles. Estão todos fazendo o mesmo trabalho com a mesma intenção para se posicionar dentro de uma mesma obra, né? Eu resolvi fazer uma salada com as letras, mas assumindo um critério muito rígido. 2 famílias de letra que variam conforme o posicionamento delas. E isso criou basicamente uma tipologia nova para a história. E aí eu acabei fazendo também a montagem espacial, né? Ficou o meu encargo essa parte da montagem espacial, que é de colocar as obras na parede. E ficou bem legal, porque as obras estão muito bem montadas, essa coisa toda, né? Então, puta, foi fantástico. Então, e aí foi bem legal essa parte toda desse contato com a exposição, principalmente assim, quando começou a falar de homenagem a Maureen. Homenagear uma pessoa quando está viva é muito mais importante que pós-mortem. Eu acho que é uma coisa que tem umas lendas populares dessa coisa de não se poder ou não ser recomendável homenagear as pessoas em vida, o que é um absurdo. Todos nós devíamos ter o desempreendimento de forma recíproca, singela ou grandiosamente, de poder homenagear aquelas pessoas que nós admiramos, aquelas pessoas que nós sabemos que têm uma contribuição social importante, independente de ser do nosso relacionamento ou não, de fazer essa homenagem em vida para que a gente possa continuar tendo essa troca de afeto, de conhecimento e uma forma também de dar visibilidade para o trabalho que essa pessoa fez. Maureen vai completar 91 anos, é uma personalidade, então eu acho que essa homenagem ela vem num tempo significativo. E é o reconhecimento, né? Eu já trabalho com ela há 30 anos, mais de 30 anos. Então, a Maureen ser homenageada pelo MIS, um dos templos, né, da fotografia, né, da arte, da cultura de São Paulo. Reconhecer todo o trabalho dela é uma coisa bem legal. Então, eu acho que assim, é um momento muito conveniente, eu acho que é um momento de você assentar que algumas pessoas
merecem ser valorizadas. Então, homenagear Maureen em vida, faz favor, né? Eu acho que é de uma grandeza ímpar, tá certo? É de uma grandeza sem medida. Muito legal ela poder ver essa homenagem, assim, né? Sentir, participar, essa coisa toda. Quero ver hoje à noite como vai ser a entrada dela aqui, né? Marcos Mendonça, que alegria te receber hoje aqui, maravilha. Você é uma pioneira maravilhosa. Vamos lá, mãe, Obrigada. vamos entrando aqui que eu vou te acompanhar. O Marcos Mendonça agora vai fazer uma saudação para o Maureen. Que maravilha, olha que coisa. Esse aqui era um antigo espaço da Mídia-Teca que nós reformamos e temos hoje a grande honra e satisfação de dar o nome a esse espaço. Esse espaço passa, a partir de hoje, a se chamar Espaço Maureen Basilar. Esta sala homenageia uma das artistas mais importantes do país que se dedica à fotografia. Maureen Basilar vem construindo uma obra que une ficção e realidade de forma poética para registrar e investigar toda a diversidade de uma nação de dimensão continental. Para a cultura do Brasil. Você é uma cultura que ajudou muito a construir a nossa cultura. Muito obrigado. E Maureen é uma dessas pessoas, personagens que são da nossa história. Então, Maureen é parte da nossa história. Maureen é patrimônio da nossa história, não somente da fotografia brasileira.